Olá pessoal, vocês conhecem algum psicopata? Se eu pedir para vocês imaginarem um psicopata, provavelmente vão se lembrar de algum personagem de produção cinematográfica, como Hannibal Lecter, do filme Silêncio dos Inocentes, Dexter Morgan, da série de mesmo nome, o personagem principal do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, o personagem Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street, entre vários outros. Tem um que é clássico, não posso deixar de citar o Coringa, né, do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Gente, que atuação foi aquela? Vocês lembram? Quem não assistiu, corre pra ver. O ator que fez o Coringa, né, o Heath Ledger, teve uma atuação brilhante, posso até dizer que foi a personificação da sombra, né? Ele foi reconhecido, né, por sua interpretação em várias premiações, como o Globo de Ouro e o Oscar. Às vezes nós ficamos presos, né, à imagem do psicopata retratados em filmes, séries, mas quase na maioria eles cometem crimes. Mas será que todo psicopata é criminoso? Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês é que nem todo psicopata é criminoso. Aliás, uma pequena parcela dessas pessoas cometem atos ilegais. É bem verdade que a psicopatia é uma das personalidades que tem consequências sociais mais graves, né, por conta do comportamento desviante dessas pessoas, podendo executar repetidamente atos que constituem motivo de detenção. Essas pessoas com frequência têm comportamentos antissociais, né, mais do que a população em geral, e podem cometer crimes mais violentos também. No entanto, a conduta desviante não é um construto central da psicopatia. Como a gente vai ver mais para frente, tem outros aspectos mais afetivos, interpessoais envolvidos. A maioria dos estudos com psicopatas tem sido realizado no ambiente forense, o que de alguma maneira reforça essa associação da psicopatia com a criminalidade. O psicopata, porém, não se restringe a esse contexto, sendo frequente a presença dessas pessoas em outros locais, tá bom? Eles estão mais perto de vocês do que vocês imaginam, tá? Então, é possível encontrar psicopata que não apresentem conduta criminosa, hein? Levando uma vida aparentemente normal, né? A literatura até os chama de psicopata de sucesso. Alguns deles possuem inteligência, habilidades sociais, né? E circunstâncias que lhe permitem construir uma fachada de normalidade e conseguir o que deseja com relativa impunidade. Embora sua conduta pode ser considerada legal, né, invariavelmente eles desafiam os valores éticos da sociedade dando um jeitinho de tirar uma vantagem. Então, olho aberto, hein? Bom, vocês já sabem que nem todo psicopata é criminoso, mas qual a diferença entre psicopatia e serial killer? O serial killer, ou assassino em série no português, é definido por 3 ou mais homicídios em locais distintos com um período de calmaria entre as mortes, tá? Existem duas categorias, né, de serial killer, que é o predador, que sua excitação atinge o clímax com sofrimento e a morte de sua vítima, e o em massa, que é a bomba relógio humana, que ele tem um surto de violência. A atuação serial killer tem algumas características, né, como a área de caça específica, perfil de vítima, ritual, assinatura, troféu, que não cabe aos psicopatas. Então, atenção, a maioria dos psicopatas não são assassinos em séries, tá? Podemos ter ainda o serial killer com outra condição psiquiátrica, como a esquizofrenia, onde ele pode cometer os homicídios porque está tendo alucinação auditiva, a voz está mandando ele matar. Então, nada da associação psicopatia e serial killer, tá bom? A gente está falando muito da comparação, né, de psicopata com criminalidade, serial killer, mas afinal, quais são as características de um psicopata? Nas relações sociais, os psicopatas costumam estabelecer diálogos eloquentes, com conversas divertidas, respostas rápidas, porém com uma certa superficialidade, tá? São egocêntricos, narcisistas e vaidosos, não têm remorso ou culpa com efeito de suas ações sobre o outro, não têm empatia, possuem habilidade para enganar e manipular as pessoas, o nível de persuasão é alto e apresentam pouca demonstração das emoções. Eles tendem a admirar nos outros qualidades exteriores, como beleza, riqueza, poder, e desvalorizam as habilidades adquiridas com esforço, são incapazes de enxergar as qualidades éticas e morais em terceiros, tá? Sobre o estilo de vida dessas pessoas, tende a ser marcado por comportamento impulsivo, não despendendo muito tempo pensando nos prós e contras de suas ações, são motivados pelo prazer imediato.
possui pouco controle emocional, né, adotando comportamentos reativos e agressivos, tem necessidade contínua de excitação, apreciam viver desafiando o perigo, possuem falta de responsabilidade em várias esferas da vida, apresentam problemas precoces de comportamento, às vezes você vê desde a adolescência até a infância, e seguem suas próprias regras, tá? Mudando de assunto, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas usarem o termo sociopatia para se referir à psicopatia. Ai, gente, chega a doer os ouvidos. Vocês sabem a diferença? Bom, vou explicar para vocês. Em 1909 surgiu o termo sociopatia insubstitutivo à psicopatia, porque se acreditava na época que essa condição era consequência do ambiente que a pessoa estava inserida. Hoje se sabe que a psicopatia tem componentes hereditários e ambientais. Então, aliada ao genótipo, a expressão da característica da psicopatia tem relação com a história de vida da pessoa, considerando as variáveis ambientais como um gatilho para manifestações extremas da psicopatia, bem como para melhor ajuste em sociedade, tá? Dentre as variáveis ambientais, eu posso exemplificar aqui para vocês como fatores, né, preditores, um ambiente familiar desestruturado, negligência nos cuidados básicos da criança, histórico de abuso, tá? Então, o termo mais apropriado é psicopatia, por entender que existem fatores biopsicossociais envolvidos na constituição do sujeito. Nada de falar sociopatia, hein? E tem tratamento para esse público? Eu diria que parcialmente, tá? O objetivo no tratamento com o psicopata é tornar os comportamentos disfuncionais e mais adaptativos ao convívio social, de forma que seu relacionamento com o mundo traga menos sofrimento, né? Menos dano para ele e para quem convive com ele. A farmacoterapia tem se mostrado um aliado no controle da impulsividade, da irritabilidade, agressividade, em especial com o uso de estabilizadores de humor, antipsicóticos atípicos, antipsicóticos de depósito, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antagonistas opioides, enfim. Alguns outros podem ser úteis, tá? Mas não esperem grandes avanços. Com a abordagem psicossocial, se pode trabalhar a autorresponsabilização, ajudando-os a perceber que a conduta disfuncional tem relação com suas escolhas, e não com terceiros, sociedade ou circunstâncias, como eles costumam atribuir. Os grupos terapêuticos podem auxiliar também o psicopata a melhorar sua habilidade social. Mas atenção, hein, pessoal? A psicoterapia profunda de longo prazo é contraindicada para o psicopata. Estudos mostraram que eles se tornam mais manipuladores e violentos do que os demais. Então, nada de terapia profunda. Importante falar que essas pessoas apresentam características que dificultam o processo terapêutico, né? Por exemplo, eles estão satisfeitos com eles mesmos, né? Sendo geralmente encaminhados para tratamento por solicitação das pessoas que convivem com ele, né? Que estão sofrendo por conta do seu comportamento, acarretando em baixa implicação no tratamento. Eles não se veem como um problema. Eles têm uma intimidade, por isso não se entregam, né, para a criação de vínculo com o profissional, têm baixa tolerância à frustração e à crítica, levando a uma postura defensiva, não gostam quando controlam seu comportamento e as condutas desfiantes também te proporcionam prazer. Ou seja, é um prato cheio para não querer mudar, não é? A última informação importante é a taxa de prevalência. A prevalência da psicopatia na população geral é em torno de 1%. Nas pessoas que usam substância psicoativa, aumenta para 5%. E nas populações prisionais, estima-se algo em torno de 15% e 20%. Pensem aí, em cada 100 pessoas que vocês conhecem, no mínimo, um é psicopata. Não necessariamente, né, essa pessoa comete atos ilegais, mas certamente desafia valores éticos e morais, tá bom? Então, galera, infelizmente estamos chegando ao final do nosso vídeo. O assunto de hoje eu adoro, foi tema do meu mestrado e eu vou gostar muito de continuar conversando com vocês sobre psicopatia aqui nos comentários ou no meu Instagram. Como última dica, gostaria de sugerir o documentário da Netflix, O Golpista do Tinder, onde conta a história do israelense Simon Leviev, que se passava por um magnata no ramo de diamantes, né? Ele conquistava mulheres na internet e acabou roubando milhões de dólares dela, tá? Para fazer isso e dormir tranquilo, é possível que seja do time, né? Caso tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!